Prezados amigos e amigas, aqui fala Gilda Pinto. Começa agora mais um momento de breve reflexão espírita, enfocando a obra para uso diário do Espírito Joanes na psicografia do médium Raul Teixeira, pela Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 12, intitulado Sua Vida Religiosa, comenta o benfeitor: há muita confusão na Terra com relação ao que se chama de vida religiosa. A confusão se dá pela deficiência dos conceitos de religião que as pessoas têm geralmente. E continua: pensa-se que a religião seja uma vestimenta ideológica que em tanta gente se traveste de virtuosa, exaltando a própria vaidade. Neste trecho, Joanes chama-nos a atenção para uma situação da alma que precisamos observar com muita tranquilidade. Esta vestimenta assemelha-se a um disfarce psicológico inconsciente, pelo qual a verdade de cada um não aparece. É um mecanismo de defesa do psiquismo que todos possuímos. O ego tende a proteger nossas emoções e sentimentos que possam ser criticados, o que é um mecanismo do ser humano. A necessidade de autoafirmação, a insegurança, o desejo de ser aceitos são sentimentos e emoções próprios da condição humana. É realmente difícil de perceber. Joanes utiliza o termo veste porque é como uma capa de virtude que desejamos ser e ainda não somos em plenitude. Esta capa nos faz modificar a postura corporal, a tonalidade vocal, muitos sorrisos nos lábios, muita condescendência. Tornamo-nos pessoas boazinhas, mas ao menor comentário que estiver numa característica não agradável ao ego, tornamo-nos agressivas, fechadas, ressentidas. Os exercícios de mergulho no interior diariamente poderão nos ajudar, como fala Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, mas com o acolhimento amoroso das nossas próprias limitações. O Espiritismo esclarece que a evolução se dá aos poucos. Somos espíritos imortais e temos, por isso, o tempo de Deus para nossa evolução, de modo sereno. Ter a meta de ser melhor a cada dia é importante. Esforçar-se para melhorar, sim, mas sem vestir a capa da perfeição, porque, com a graça de Deus, já somos o que somos, segundo escreveu o apóstolo Paulo em Coríntios 1:15, versículo 10. Joanes declara que estas idiosincrasias ocorrem na maioria de nós por falta do real sentido de religião e, consequente, incompreensão do que seja vida religiosa. A Igreja Cristã Romana adotou o verbo religare, que significa atar os laços, para expressar a união do homem com o transcendente, a união com Deus. Mas não se desligou do culto externo, colocando a crença religiosa nos rituais e na figura sacerdotal. O nome religião ficou com esse estigma de um culto ao sagrado através de rituais como objeto de fé. Não esqueçamos de que renascemos muitas vezes em meio politeístas, depois monoteístas dogmáticos, colocando nossa fé nestes rituais. E é natural que tenhamos nos arquivos do inconsciente estas experiências de centenas de séculos. Isto pode trazer-nos confusão de emoções e sentimentos.
O ensino dos espíritos é algo novo diante dos milênios vividos. O Espiritismo fará este trabalho em nós, ao longo do tempo, desde que nos disponhamos a estudá-lo, a meditar e sentir a sua mensagem e a mensagem pura do Cristo que ele vem reviver, para conseguir, então, vivermos uma vida religiosa no paradigma da fé com discernimento, sem os cultos externos, sem máscaras, buscando nossa essência divina, como declara Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 1. Diz ele: a religião é o esforço da humanidade para se comunicar com a essência divina e eterna que está em nós. Religião, pois, é sentimento, é relação direta do homem com seu Criador. Um sentimento que é inato no homem, como nos afirma a Falange da Verdade em O Livro dos Espíritos, na questão 650. Allan Kardec, no discurso de abertura da sessão comemorativa do Dia dos Mortos, em 1868, faz uma belíssima reflexão a respeito na Revista Espírita. Declara o mestre Lyonês: na acepção usual do termo religião, o Espiritismo não é uma religião, porque esta palavra está ligada ainda às formalidades do culto externo. A palavra religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for, é, pois, essencialmente moral, e o efeito deste laço é de estabelecer a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútua. E, se é assim, declara Kardec no seu discurso, perguntarão: o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. Voltando às considerações de Joanes, ele revela uma frase muito séria e que merece profundas reflexões em nossos momentos de prece e meditação. Assevera-nos que incontáveis criaturas imaginam que a sua vida religiosa deva resumir-se a listas de petitórios e lamentações dirigidas ao Criador, envergando a capa de perenes vítimas da sorte. Aproveitamos esta declaração do benfeitor para lembrar quando a mulher samaritana pergunta ao Mestre Jesus onde deveríamos adorar a Deus, e o Mestre responde que haverá um tempo em que aprenderíamos a adorar a Deus em espírito e verdade, ou seja, dentro do coração. A qualidade de nossa prece fala-nos do coração e fala-nos de nossa vida religiosa. O Espiritismo ensina que orar é entrar em contato com Deus diretamente, lembrando que na prece devemos louvar o Pai, agradecer as bênçãos e, se precisar, pedir algo, como estabelece o Evangelho segundo o Espiritismo nas palavras de Kardec. Joanes considera que a vida religiosa vai se concretizando quando passamos a compreender que a religião verdadeira não passa obrigatoriamente pelas aparências de fora, mas sempre será uma realidade vibrante no íntimo dos seres. E Kardec afirma que a caridade é a alma do Espiritismo e que não há verdadeiro espírita sem a caridade em seus pensamentos, sentimentos e em todas as ações. Eis, meus irmãos, em nossa compreensão, o resumo de uma vida religiosa essencialmente espírita. Um desafio
para cada dia. Encaminhamo-nos para o final, deixando com o benfeitor as palavras finais. Como está a sua vida religiosa? Tem você mantido as aparências graciosas da fé, enquanto alimenta azedume, invejas e mágoas? Ou tem se esforçado por ser intimamente, dentro de si, o que Deus espera de você? Desenvolva-se no amor o quanto puder, porque somente assim a sua atuação na esfera religiosa espalhará a luz do Cristo e o fará realmente feliz. Muita paz a todos.